Fala com oração. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, te agradecemos por esta rica e preciosa oportunidade que estamos tendo para mais uma vez, nesse sistema online, termos acesso a esta aula, que com certeza será por ti abençoada, porque estamos tratando de assuntos ligados ao teu reino e à nossa vida espiritual, a nossa vida de crescimento e comunhão para contigo. Queremos orar por aqueles alunos que, por razões de saúde, de trabalho, de qualquer outra razão extraordinária, que não poderão estar hoje conosco. Que a tua boa mão seja com eles, sustentando-os, dando vitória nas suas dificuldades e nas suas lutas, em o nome de Jesus. Quero te agradecer pela vida daqueles que puderam estar aqui hoje, glorifico o teu nome, fala aos nossos corações através da gloriosa grandeza da tua palavra. Oramos, pedimos que a tua bênção seja sobre cada um de nós, no maravilhoso nome de Jesus, e entregamos esta aula aos teus cuidados. Obrigado, em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós Amém. estamos na segunda aula da nossa matéria Mordomia Cristã. Esta é a turma das quintas-feiras, curso básico em teologia. Repito, esta é a segunda aula da nossa matéria de Mordomia Cristã, turma das quintas-feiras, curso básico em teologia. Eu não sei quantos de vocês tiveram acesso à aula da semana passada que ficou gravada. Eu creio que vocês devem ter tido acesso. Eu joguei lá no link do grupo. Quem teve acesso à aula da semana passada? Alguém por curiosidade? Só o irmão Vitor? Ah, irmão Ednilson, alguém mais? Alguém? Isso, nossa irmã Angélica. Não é obrigatório você, aluno, claro, ter acesso, a menos que em situações como acontece em algumas ocasiões, né, o aluno não vem, falta por razões de trabalho, de saúde, de família, aí nós recomendamos sim. Aí, nesse caso, recomendamos que o aluno necessariamente visualize ou assista a aula que ele perdeu. Mas, em geral, nós deixamos bem à vontade, né? Se o aluno tiver desejo em rever a aula, como já sugerimos, né? Em alguns casos, o rever a aula ajuda a tirar dúvidas, a fixar ideias, né? A fortalecer aquilo que aprendeu em sala de aula. Então, é um motivo, não é uma obrigatoriedade, mas é um motivo você que gosta, não é, de rever a aula, que assim o faça, mas não é uma obrigatoriedade, a menos que você falte, se ausente, aí sim é uma necessidade estar tendo acesso ao vídeo da aula que ficou gravado. Vamos à nossa página de número 4. Página de número 4. Eu não sei se vocês chegaram a ver, eu quero acreditar que sim, nem todos. Lá no grupo eu fiz uma postagem de um novo grupo de slides. Alguém chegou a ver esse novo grupo de slides? Alguém chegou a ver isso? Se você não viu, é isso sim. Aí eu peço que você tenha redobrado a atenção, vai lá. Eu fiz essa postagem há um pouco mais de uma hora. Deixa eu ver aqui, para dizer mais exato. Isso, foi às 7h45 da noite. Eu fiz essa postagem às 7h45. É o slide da temática que nós vamos hoje abordar, né? Mas tem como título Mordomia do Corpo, da Alma e do Espírito e da Família. Nós estamos seguindo a temática da apostila. Então, ao invés de lermos a apostila, vamos trabalhar de forma bem direta e resumida o que está nos slides. Só você observar com atenção. Tudo que está sendo apresentado nos slides trabalha exatamente a mesma temática, só que de formato mais reduzido e de formato gráfico, porque ler a apostila realmente gera um pouco de cansaço, de enfado, então não há necessidade de fazermos a leitura em sala de aula. Você faz sim, tem que fazer a leitura na sua casa durante a semana, tirando aquele tempinho, né, que nós temos sugerido, né, nós sugerimos a você, aluno, que tire um mínimo, eu sei que pode ser até pouco, mas um mínimo de 30 minutos por semana. A semana tem 7 dias.
Talvez você, pastor, 30 minutos em 7 dias é muita coisa. Não é não, para pensar. Você, às vezes, gasta 30 minutos por dia em coisinhas que, assim, passam muito rápido e não tem muito valor. Mas eu estou sugerindo 30 minutos por semana. Se quiser e puder fazer mais, amém. Mas lute, batalhe, soe a camiseta para separar esses 30 minutinhos por semana. Vamos então começar falando da mordomia do corpo. Aí está entrando o nosso irmão Damião. Para quem não sabe, irmão Damião é argentino, embora a sua verbalidade em português é tremenda, né? Parece que não tem nenhum sotaque. Só quando ele começa a falar em espanhol, aí o Damião se revela que ele é o argentino da gema, né? Do contrário, ele não tem sotaque quando fala. Tá aí chegando o Damião. Damião, Deus te abençoe, Damião. Estou me referindo que tu és o único argentino da turma, né? Ninguém percebe que és um argentino por causa da habilidade que tu tens em falar português. Só quando começa a falar em espanhol, aí estropeia tudo. Aí se A pudre todo. misericórdia de Deus, né? Tem que abençoar o povo de alguma forma. Tem que ter um Não, argentino mas todo o mesmo. não, mas tu não tem sotaque de argentino nem na Conchichina, com todo respeito. Não, não. É espia, é espião. É espião É da Argentina espião, exato. Aí infiltrado. quando começa a falar em espanhol, todo mundo percebe. Ah, Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Está aí nosso querido irmão Damião. E vamos então à nossa lição 2, não é? Como está aí programada, né? Lição 2. Vamos falar sobre a mordomia do corpo. Mordomia do corpo. Todos estão vendo os slides? Por gentileza, estão vendo todos? Todos estão vendo? Isso. Vamos lá. O objetivo geral desta lição qual é? Expor a mordomia do corpo cristão sob o entendimento bíblico de que somos o templo do Espírito Santo. Então, nós desejamos aqui atingir 3 objetivos. Primeiro, explanar sobre a dimensão material do corpo. Segundo, elucidar, explicar a dimensão espiritual do corpo. Terceiro, correlacionar, ou seja, fazer uma relação, uma conexão entre o culto racional com a mordomia do corpo. E o ponto central desta lição é que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nesta lição estudaremos a mordomia do corpo. O Criador fez o homem do pó da terra, dando-lhe vida e tornando-o a sua imagem e semelhança. Quando compreendemos essa verdade bíblica, tornamos-nos responsáveis pelo zelo do nosso corpo perante o Criador. Deixa eu esclarecer algo aqui importante, que acredito que é de desconhecimento de alguns de vocês, ou de muitos de vocês, ou de poucos. Eu não posso precisar se o que eu vou falar agora é de um completo ou de um parcial desconhecimento. Quando a Escritura Sagrada diz que o nosso Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, preste atenção que isso aqui é muito interessante. Se quiser anotar, fique à vontade, estamos sendo gravados, estamos gravando, mas se quiser anotar, talvez valeria a pena para você fixar. Quando a Bíblia usa essa expressão, façamos ao homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Vamos lá. Vamos entender isso à luz da Bíblia e na prática. Deus, o nosso Deus. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas. Quem puder responder, não se assuste, mesmo que você responda para errar. Estamos aqui juntos para aprendermos, ok? Então aqui ninguém sabe mais do que ninguém. Nem eu, como professor, sei mais do que vocês, porque eu estou aqui também na dependência de aprender mais e mais e mais e mais. E a gente está sempre aprendendo, né? E eu sou sincero em dizer que quando eu não sei responder uma pergunta, eu paro tudo e digo, olha, não sei responder, vou pesquisar para na próxima aula eu dar a resposta, porque eu não sou dicionário nem enciclopédia ambulante. Eu não sei tudo, irmãos. Eu estou no caminho de aprender a conhecer alguma coisinha, né? Da mesma maneira como vocês. Mas a pergunta que eu vou fazer é o seguinte, ela é bem simples. Deus tem corpo igual a nós? Sim ou não? E por quê? Deus, alguém está entendendo a minha pergunta? Tem corpo igualzinho a nós? Sim ou não? Se a sua resposta é sim, você tem que dizer por quê. Se a sua resposta é não,
tem que dizer por quê. Alguém pode abrir o áudio e dar essa resposta? Mas não se preocupe, se você errar, estamos aqui para aprender juntos. Entenderam a minha pergunta? Deus tem o corpo igualzinho a nós? Sim. Por quê? Não. Por quê? Eu não vou escolher ninguém, por favor. Negativo. Quero... Se tratar de espírito, né? Ele não tem forma física. Então, Deus, Pai, não tem corpo físico como nós. Perfeito, perfeito. Falando no sentido amplo, o nosso Deus, e aí o William, com muito brilhantismo, colocou Pai. Por quê? Porque o Filho assumiu um corpo físico através de um fenômeno que a teologia chama de encarnação. Porque olhando lá no passado remoto, chamado eternidade, Jesus Cristo estava com o Pai e com o Espírito Santo. Em outras palavras, isso a gente descobre lendo o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí está se referindo à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, lá na eternidade, no passado remoto, Jesus Cristo estava com o Pai e com o Espírito Santo, e os três, não é, em uma única forma espírito. Mas na plenitude dos tempos, como diz a carta aos Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, Jesus se encarna, o Filho Jesus assume a forma humana. E o mais interessante é que Jesus até hoje mantém essa forma física, corpórea, humana, lá no céu. Oh! Então, aqui na terra, quando nós dizemos Jesus está aqui, na verdade, é a presença dele pelo seu Santo Espírito, porque o Evangelho de João, capítulo 14, capítulo 15, nos ensina que o Espírito Santo, olha só que interessante, ele testifica da parte do Pai e da parte do Filho, mas não testifica da parte de si próprio. Vou repetir aqui essa abordagem. O Evangelho de João, capítulos 14 e 15, nos ensina o seguinte, que o Espírito Santo testifica, fala da parte do Pai e da parte do Filho, mas não fala de si próprio, ou seja, o Espírito Santo não fala da sua pessoa. Ele tem sempre o trabalho de falar da parte ou do Pai e do Filho e glorificar tanto o Pai como o Filho. Alguém já leu isso, por gentileza? Evangelho de João, capítulos 14 e 15, alguém já leu ou não? É interessante, dê uma olhadinha lá, quando você tiver um tempinho, pegue todo o capítulo 14, é muito grande, do Evangelho de João, e o capítulo 15. Aí nós vamos aprender essa revelação que é linda, é maravilhosíssima. Perfeito. Por que eu estou abordando isso? Porque Jesus hoje tem um corpo físico pelo fato que ele se encarnou. Então, quando dizemos Jesus está aqui entre nós, na verdade, ele está pela pessoa do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele representa, ele fala da parte do Pai e da parte do Filho. O dia que nós vivemos o arrebatamento da igreja, quem aqui já ouviu falar sobre o arrebatamento da igreja? Alguém aqui ouviu falar ou não? Só a irmã Ednilson, puxa vida, tá difícil. Ah, irmã Cineide, obrigado. Já temos 2, 3. Quem mais já ouviu falar sobre o arrebatamento da igreja? Graças a Deus, todo mundo, todo mundo. E acreditamos que vocês creem no arrebatamento da igreja, que um dia, não é? Jesus vai vir e vai levar o seu povo para morarmos para sempre com ele. De acordo com a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, nesse dia nós vamos conhecer Jesus cara a cara e a sua forma física. Eu estou dando toda essa abordagem, parece que o pastor está dando uma volta ao mundo em 80 dias. Não, é para você entender aonde eu quero chegar. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, por ser Deus também, ele revela, não é? Ele revela a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Agora veja bem, Deus não tem corpo físico. Quando Gênesis, lá no capítulo 1 diz, façamos ao homem a nossa imagem e a nossa semelhança, a que exatamente Deus está se referindo? A sua imagem espiritual e a sua semelhança moral. Ou, vou repetir, a sua imagem espiritual e a sua semelhança moral. Então, Deus coloca em Adão e, consequentemente, em Eva,
a sua imagem espiritual, ou seja, o Espírito. O Espírito que vive para toda uma eternidade. E a semelhança moral. O que é a semelhança moral? Deus tem sentimentos, Deus tem emoções, Deus tem a capacidade de escolher. Isso chama-se semelhança moral. Agora, importante, agora o que eu vou falar aqui pode até chocar alguns de vocês. Adão e Eva não foram os primeiros seres humanos na face da Terra. Que Adão e Eva, eu vou provar a vocês, não foram os primeiros seres humanos na face da Terra. Foram, sim, os primeiros seres humanos a trazerem na sua criação a imagem e a semelhança de Deus. O que isso quer dizer? Que existiram outros seres humanos antes de Adão e Eva, ainda que a Bíblia não dá muitos pormenores, não dá detalhes, ela só dá umas rápidas pinceladas. E a gente vai trabalhar com isso um pouquinho mais à frente, mas só estou jogando isso aqui para despertar a sua curiosidade. Alguém já ouviu falar O senhor se refere dos... ali aos Nefilins e aquela turma que não se tem muita informação, Os Nefilins os vieram depois. Eu estou me gigantes? referindo ao período Jurássico, Ah, o sim. período da pré-história, o período dos dinossauros, dos iguanodontes, dos pterodátilos, né? Do homem neandertales, do homem australopithecus, dos homens das cavernas. Quem já ouviu falar sobre os homens das cavernas? Alguém já ouviu falar? Isso não é uma lenda, não é uma historinha da carochinha. Eles existiram. Eu creio que já falei isso, e não falo para me exaltar, é para a glória do Senhor nosso Deus. Eu sou formação universitária, eu sou historiador, geógrafo e arqueólogo. Como geógrafo, historiador e arqueólogo, eu já tive, pela misericórdia de Deus, eu já rodei mais de 15 museus no mundo e no continente europeu. E já vi em vários desses museus ossadas, né? Desses animais pré-históricos e até destes homens pré-históricos, chamado homem neanderthalis, o homem Homo australopithecus, Homo cro-magnon. Adão e Eva, como eles são classificados? São classificados como Homo sapiens. Então, a segunda ciência, o Homo sapiens, é o homem que hoje conhecemos. Mas espera aí, aonde estavam então esses outros tipos de homens ou seres humanos? Em Gênesis 1:1, no princípio criou os céus e a terra. Mas observe no versículo 2 que a terra ficou caótica e vazia. Nós lemos em português e a terra ficou sem forma e vazia, ou era sem forma e vazia. Entre Gênesis 1:1 e 1:2 há um espaço de tempo de aproximadamente 25 milhões de anos. Uma evidência disso que eu estou falando está lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, que fala, lá a partir do versículo 13, de um jardim do Éden, completamente diferente ao jardim do Éden que viveu Adão e Eva. Então, existiram dois jardins do Éden, sim, senhor, pelo menos a Bíblia nos ensina isso. E o primeiro jardim do Éden foi diretamente administrado por um ser chamado Filho da Alva ou Estrela da Manhã, cujo nome em latim é Lúcifer ou Lúcifer ou Satanás, o querubim da guarda, o querubim ungindo. Alguém está me acompanhando, gente? Quem está me acompanhando? Está parecendo meio assustador, fica tranquilo. A gente vai ler isso mais adiante em vários textos da Bíblia, mas existiu um primeiro jardim do Éden administrado diretamente por este querubim da guarda, chamado Estrela da Manhã, ou Estrela da Alva, ou Lúcifer, e que mais tarde se tornou Satanás. O nome Satanás do hebraico quer dizer adversário, oponente. Depois que Satanás, querendo tirar Deus do trono, aliás, Jesus Cristo do seu trono, ele derribou 1/3 das miríades celestes, ou seja, seduziu 1/3 dos anjos, e segundo a Escritura, ele foi jogado da presença de Deus e perdeu o seu lugar de ser o querubim da guarda lá no céu e de ser o administrador
do primeiro Éden. E aí Deus decide trazer um juízo sobre o planeta, né, mergulhando numa gigantesca massa líquida, né, que explica lá em Gênesis 1:2. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí no versículo 3, e disse Deus, haja luz. Do versículo 3 em diante é a recriação. Eu vou falar um pouquinho sobre isso na próxima aula com mais calma, só estou criando esse ambiente para você entender a importância do corpo. Por que Deus valoriza tanto a questão do nosso corpo? Porque Ele nos deu um corpo para ser cuidado. E hoje, mais do que nunca, esse corpo ele é habitação do Espírito Santo. Vamos voltar então? Só dei essa piscadinha, né? Ou essa... Fale, irmão Marcos. Vamos lá. Tá. O senhor falou também há uns minutos atrás que a igreja vai ser arrebatada. Sim, senhor. Então vai ser arrebatado primeiro quem já morreu, depois nós que estamos vivos. Se Jesus viesse agora. Certo? Sim. Tá. Mas quando a gente morre, nós vamos para onde? Nós para um lugar aonde? chamado paraíso, ou seja, o paraíso é o local para onde vão as almas de todos os salvos em Cristo Jesus. Nesse exato momento, vamos fingir, né? Isso aqui é apenas fingir, mas pode acontecer, né? Sim, claro. Eu botou o paletó, como diz no Rio de Janeiro, né? Eu morro. Morri ao vivo e a cores em plena aula. Empacotei. Claro, vai ser uma loucura, né? Minha esposa e meu filho tiraram meu corpo daqui do escritório. Vocês vão ficar em pânico. Meu Deus, o pastor morreu. Isso pode acontecer a qualquer momento. Para onde eu vou? Aonde vai a minha alma e meu espírito? Vai para o paraíso. Vai para a presença de Deus. Lá eu vou estar descansando, mas louvando a Deus e com plena consciência das minhas faculdades mentais e plena consciência de onde eu estou. E com plena consciência que um dia eu vou ressuscitar, porque eu vou estar agora na esfera da eternidade. Procure entender isso. A eternidade ela é contada no tempo de Deus, o kairos, que é uma palavra grega que quer dizer o tempo de Deus, mas aqui na Terra é o tempo do homem, cuja palavra grega... Cronos, exatamente, Cronos. Então a gente não pode dimensionar o Cronos em relação ao Kairos. O que para mim pode ser, por exemplo, a minha idade, 64 anos de vida, lá na eternidade pode significar 2 momentos que fica impossível colocar medida de tempo, porque é o tempo de Deus, e o tempo de Deus não tem a mesma medida da nossa medida humano-temporal. Consequentemente, os perdidos, quando morrem, para onde eles vão? Não é? Os ímpios, para o lugar de tormentos. Ou estão lá, vivinhos, acordados, atormentados, conscientes que de lá não vão sair, senão para o trono branco, porque eles vão ressuscitar em um corpo físico semelhante a este, para serem julgados pelo Senhor Jesus Cristo. E eles já sabem que estão sentenciados à perdição eterna, para que a justiça de Deus então se cumpra. Eles vão ressuscitar, repito, em um corpo parecido com este. Vão se abrir 3 livros, né? O livro da vida, o livro das obras e o livro da vida do Cordeiro. E diz a Escritura: e todo aquele que não for encontrado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, hoje, os espíritos dos ímpios estão no lugar de tormentos, que também é chamado de inferno temporário, mostrado pela palavra hebraica Sheol ou pela palavra grega Hades. Tem o Tártaro, não vou entrar nesses detalhes agora, mas só para dar uma pincelada, o Tártaro é o inferno aonde estão guardando alguns dos anjos caídos que tentaram, com Lúcifer, derrubar Jesus do trono. E ainda tem o lago de fogo e enxofre, que dentro da nossa perspectiva atual, ele não existe, ainda vai ser criado, que é o Geena. A palavra grega quer dizer Geena, mas na visão da eternidade ele já existe. É bem interessante isso, mas não na nossa perspectiva atual. Na perspectiva atual só existem 2 infernos, mas na perspectiva de Deus são 3. Parece uma doideira, né? Uma loucura. Um aluno me diz: pastor, um inferno já é o suficiente, para que 3?
Porque cada um dos 3 infernos cumpre uma função, né? O primeiro inferno, que é o lugar de tormentos, cumpre a função de receber os espíritos dos ímpios, e ali eles são atormentados e conscientizados, que dali não sai, não tem jeito. Não tem saída para purgatório, não tem saída para o nirvana, não tem saída para nenhum lugar. A única saída que vai ter os espíritos desses ímpios é o trono branco, na presença do Senhor Jesus Cristo. A mesma coisa no Tártaro, né? Os anjos caídos vão ser julgados. Por quem? Diz a palavra de Deus em 1 de Coríntios, capítulo 6, que nós vamos julgar os anjos. Alguém sabia, irmãos, que nós, a igreja de Cristo, vai julgar os anjos? Não, vamos lá na Bíblia, Pai do céu. Você tem que sair daqui sabendo isso hoje. Que isso? Eu pensava que eu era coisinha pequena. Nós continuamos sendo coisinha pequena, mas em Jesus ficamos gente grande. Em Jesus nós ficamos gente grande, né? Eu e você, sem Jesus, sai da frente. Não somos nada. 1 de Coríntios, capítulo 6. Nós teremos esta autoridade de julgar os anjos. 1 de Coríntios, capítulo 6. Deixa eu localizar, que eu troquei a minha Bíblia hoje. Só um momentinho. Primeiro de Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Qualquer um de vocês, se encontrar primeiro, pode ler para mim em voz alta? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 3. Versículo 3, por favor. Qualquer um de vocês, encontrando primeiro, pode abrir o áudio e ler em voz alta para nós, por gentileza. Eu tenho certeza que 1 de Coríntios, capítulo 6, está na Bíblia. Tenho absoluta certeza. Irmã Angélica, pode ler, por gentileza. Nossa irmã Angélica estará, então, lendo. Vamos dar a oportunidade. Sejamos cavaleiros, a dama vai falar. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Anote esse texto. Esse texto se refere que lá no futuro, quase no mesmo tempo do juízo final, nós, a Igreja de Jesus Cristo, receberemos o privilégio. Com Jesus Cristo, né? Nós não faremos sozinhos isso, e nem Jesus fará isso sozinho. Então seremos nós e a pessoa do Senhor Jesus Cristo que estaremos julgando estes anjos, os anjos que participaram desta revolta lá no passado, 1/3, né? Como diz Apocalipse, capítulo 2, versículo 6, que o dragão com a sua cauda arrastou 1/3 das estrelas, né? E a expressão estrela no livro do Apocalipse se refere, né, aos anjos, 1/3 das miríades celestiais. Conseguiu entender, irmão Marcos? Então, hoje, os mortos, justos e ímpios estão em separados lugares, mas em plena consciência do seu destino eterno. Os justos estão no paraíso numa alegria só. Sabendo E esse que... paraíso? O paraíso Como? seria o Sheol? Não, era o Sheol no passado, porque no passado, antes da morte e ressurreição de Jesus, os justos morriam e desciam, que era o chamado seio de Abraão. E o seio de Abraão estava do lado do lugar de tormento, só dividido por um abismo. A parábola do rico e do Lázaro, o irmão vê perfeitamente isso lá em Lucas 16, a partir do versículo 21. Então, o Sheol e o seio de Abraão eram lado a lado. Havia uma visualização entre os dois lados, porém no meio, um abismo intransponível. Mas quando Jesus morre, diz a Escritura, ele desce às entranhas da terra para cumprir o Salmo 68, verso 18. Ele toma cativo o cativeiro. O que é tomar cativo o cativeiro? Ele pega o seio de Abraão, todas as almas dos justos, não é? E sobe. E leva o seio de Abraão, todas as almas dos justos que estavam no seio de Abraão, e leva para onde? Para o terceiro céu. E aí coloca os justos mortos lá no céu, no paraíso. Então hoje o seio de Abraão está completamente vazio, mas o lugar de tormentos continua sendo, infelizmente, habitado e povoado pelos ímpios, né, que recusam-se a Jesus, que rejeitaram o evangelho, etc. Então, hoje, o justo, quando morre, sobe. Antes descia, e descia para o Sheol,
Interessante, né? Mas para o seio de Abraão. Mas hoje o justo morre e sobe para o paraíso. E no dia do arrebatamento da igreja, as almas de todos estes justos vão descer e pelo poder do Espírito Santo, assim, no abrir e fechar de olhos, receberão corpos glorificados. E nós, os que estivermos vivos, 1 de Tessalonicenses 4,17, aí receberemos corpos glorificados, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Todos entenderam, gente? Pastor, minha cabeça foi e voltou. Enrolou igualzinho um macarrão. Calma, eu sei que é muito detalhe, mas está tudo isso bem claro nas Escrituras Sagradas. A gente vai aos pouquinhos, mas a ênfase do estudo de hoje é nós entendermos a importância da mordomia do corpo. Porque Deus valoriza que cuidemos do nosso corpo. Vamos lá, então, vamos à continuação? Vamos lá. A formação maravilhosa do corpo. A Bíblia relata a criação do corpo do ser humano. No princípio criou Deus os céus e a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus criou o macho e fêmea os criou. É como já acabei de falar em Gênesis 1:27. Foi uma obra maravilhosa, poeticamente expressa nas palavras do rei Davi. O que o rei Davi falou sobre a criação do nosso corpo humano? Davi disse lá, ó, eu te louvarei porque eu de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. Irmãos, todos nós nascemos de uma sementinha minúscula que foi gerada através da fecundação do espermatozoide de nosso papai junto do óvulo de nossa mamãe. E no momento que o óvulo da nossa mamãe ele é fertilizado, fecundado pelo espermatozoide do nosso papai, aí entra o tremendo milagre da vida. O Espírito Santo, ó, sopra no ventre desta mulher que está sendo fecundada pelo espermatozoide e nasce a vida. A vida é um milagre. Nenhum cientista consegue explicar o milagre da vida. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 11, versículo 15. A gente vai e volta com o slide, né? Porque é importante que a gente esteja vendo a vocês e vocês me vendo. Eclesiastes, anota esse texto aí, esse texto é lindo. Talvez alguns de vocês já passaram por esse texto, outros ainda não passaram e nem o conhecem, mas vai conhecer hoje. Livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 15. Qualquer um de vocês, encontrando o primeiro, pode ler por gentileza em voz alta, abrindo aí o seu áudio. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 5. Quem pode ler, por favor? Posso Alguém ler? ainda não? Por gentileza, irmã Angélica. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Uau, obrigado, irmã Angélica. Preste atenção, o que Deus, através de Salomão, está aqui nos ensinando. Assim como tu não sabes o caminho do vento. Isso é uma verdade? Sim, irmão. Se você pesquisar a fundo, vai descobrir que a meteorologia, ela é a ciência que tenta avaliar o comportamento do tempo, incluindo os ventos. Mas a única coisa que a meteorologia não consegue com uma precisão de 100% é determinar o caminho do vento. Porque o vento, como disse Jesus a Nicodemos lá no Evangelho de João capítulo 3, o vento ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Por isso que aqui no estado da Flórida, né, nós estamos aqui na Flórida, eu, o irmão Marcos Tavares, irmão William, vários dos irmãos aqui que residem aqui no estado da Flórida, por experiência, que estão aqui há muitos anos, sabem que quando vem um furacão, a meteorologia ela prevê aproximadamente o caminho do vento. Mas o que acontece em alguns casos, ou na maioria dos casos? Há casos que dá certo, o meteorologista prevê o vento vai vir nessa direção e vai vazar da outra direção. Mas há casos que o vento muda assim, repentinamente de direção. Alguém já observou isso?
Não existe um cálculo 100% preciso. Há um cálculo, sim, aproximado. É isto que Salomão aqui está se referindo. Assim como tu não sabes o caminho do vento. O outro fato científico está aqui declarado nesse versículo. Nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida. A ciência estuda tudo com respeito ao ser humano e tem decifrado vários mistérios. Mas o momento exato e como se formam os ossos no feto de uma grávida, nenhum cientista consegue entender e consegue detectar o momento exato. Está ali o feto, mas no momento que os ossos começam a ser formados, é quase impossível. É um outro grande fato e é um milagre, né, que esse texto bíblico aqui nos apresenta. E o terceiro fato, que é um fato lógico. Assim também não sabes as obras de Deus. Quem de nós conhecemos as obras de Deus? Conhecemos assim, de forma muito superficial, mas nada na sua profundidade. Para você saber um pouquinho disso, eu sugiro que você leia os capítulos 36, 37, 38 e 39 de Jó. 36, 37, 38 e 39 do livro de Jó. Deus começa a fazer várias perguntas ao patriarca Jó, dentre elas: aonde estavas tu quando eu coloquei os fundamentos do planeta Terra? Quem deu ordem para que as águas não ultrapassem os limites da sua areia ou da sua praia? E assim por diante. Deus se revelando com várias perguntas ao patriarca Jó, e claro, né, o patriarca Jó deu um nó na cabeça, porque são mistérios que só Deus, na verdade, sabe, porque ele criou as leis da física, as leis da natureza, né? Não sei se você já se perguntou como é que o nosso planeta, uma massa gigantesca de água e terra, consegue se manter flutuando no meio do nada, girando numa precisão fantástica. Não sei se vocês sabem, o nosso planeta gira em torno de si próprio num período de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Não são 24 horas redondas, mas é todos os dias, são todos os dias, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Irmãos, não falha um milionésimo de segundo. Acontece todo o santo dia. 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. 23 horas, 56 minutos. É lindo isso, é fantástico. Isso chama-se movimento de rotação. Quando ocorre também o movimento de translação, a Terra dá uma volta completa em torno do Sol em 365 ou 366 dias. E ainda tem um outro movimento que poucos de nós conhecemos, chamado precessão, que é a viagem de todo o Sol com os 9 planetas do Sistema Solar, dando uma volta completa ao redor da Via Láctea, que é a nossa galáxia. E sabe qual é o tempo que leva essa viagem do nosso Sol? Você já viu em algum mapa, em algum documentário, a imagem do nosso Sol alinhado com os 9 planetas do Sistema Solar? Alguém já viu isso? Sim ou não? Eu sugiro que você dê uma olhadinha na internet. Então, essa viagem do Sol com os 9 planetas ao redor da Via Láctea, que é a nossa galáxia, sabe quanto tempo leva? Certinho no relógio? 23 mil anos. 23 mil anos. Então, a cada 23 mil anos, o Sol dá uma volta completa com seus 9 planetas na Via Láctea. E não erra um segundo. Quem fez isso, irmãos? Deus. Deus tem um relógio que ganha do meu e ganha do seu. Nosso relógio não é nada, não significa nada diante da grandeza. Por isso que Deus criou a mordomia do corpo, ele valoriza esse corpo que ele deu para mim e para você. Mas, pastor, meu corpinho não está muito, muito bom, não. Quando eu era jovem, eu era magrinha, eu tinha mais estética. Mas agora estou passando dos 50 e é um negócio. Mas, irmãos, aí é uma questão. A culpa não é de Deus. A culpa é do tempo do nosso corpo que passa por um processo de desgaste.
A culpa é um pouquinho nossa, né? Porque às vezes, né, o nosso olho é maior, é mais grande do que o apetite, então comemos um pouquinho além do normal, comemos comida pesada, comida rica em colesterol, em graxas, enfim. Então, vai chegando uma época da nossa idade, da nossa vida, que a gente tem que ter um cuidado mais do que redobrado. É como o meu filho, né? Tem 27 anos de idade. Come de tudo. Se estoura em comer pizza, lasanha. Aproveita enquanto você pode. Quando você chegar numa certa idade, meu amigo, a vida manda algum invoice, manda fatura, manda nota fiscal, entendeu? Então, tudo que a gente semeia na idade jovem, a gente vai colher na idade madura ou na idade avançada. Então, o nosso corpo requer cuidados. Vamos continuar? É muito amplo falar da grandeza da mordomia do nosso corpo. Vamos lá. A estrutura do corpo humano. Quando estudamos a estrutura do corpo humano, percebemos quão maravilhosa foi a obra do Criador. Só uma mente onisciente, um ser infinitamente supremo, pode dar respostas lógicas à origem da vida e à origem do homem. Por exemplo, isso aqui é só a título de curiosidade, gente. Nós estamos estudando a palavra de Deus, mas a palavra de Deus também fala de ciência, né? Se você não sabe, por isso que eu dei essa sugestão para você ler o livro de Jó, capítulos 36, 37, 38 e 39. Ali você vai ler pura ciência. Olha só. O organismo humano se constitui de 216 tecidos organizados no esqueleto. Como é que é? É isso mesmo. O nosso organismo humano é constituído de 216 tecidos organizados no esqueleto. Possui 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 quilômetros por hora. Que loucura! Então tem um circuito de Fórmula 1 dentro das nossas células nervosas, exatamente. O corpo humano se constitui de 70% de água. Dentro do nosso corpo nós temos o quê? 96.500 quilômetros de veias e artérias. É loucura, Tem 10 milhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. Pastor, deu um branco na minha cabeça. Deu um curto no meu cérebro. Como é que é? Tudo isso no nosso corpo, porque o nosso corpo é como fosse um pequeno universo que Deus criou cheio de detalhes. E essa é uma das razões, ou esta é uma razão principal, porque Deus quer que a gente cuide deste maravilhoso corpo que só Ele poderia ter feito. Aprendemos com isso que a dimensão material do corpo revela uma obra maravilhosa. A estrutura do corpo, o arquiteto que o planejou. Aí, irmãos, eu fico bem indignado quando nas faculdades estão aí sendo ensinado para os jovens que o homem descende do macaco, que o homem vem do macaco. Irmãos, fala sério. A Bíblia disse que Deus criou os animais, a sua espécie, família e gênero. Homem e macaco não tem nada a ver. Tem semelhanças físicas? Sim, sem dúvida nenhuma, porque o homem e o macaco, eles participam de uma mesma família, a família dos primatas, mas as espécies são completamente diferentes. Os macacos são chamados de símios, eles pertencem à espécie dos símios, e nós pertencemos à espécie dos hominídeos. Há um enorme abismo entre símios e hominídeos. Deus criou cada um a sua espécie. E nós, irmãos, alguém tem dúvida que é descendente do macaco? Vamos lá. Eu fiz essa pergunta a 2 irmãos numa outra turma, levantaram a mão. Como é que é? Explica aí. Pastor, eu acho que eu sou descendente do macaco. O quê? Baseado em quê? Aí ele foi me explicar que ele já estava há 3 anos na faculdade de biologia e já tinham inculcado essa ideia nele. Um rapaz muito bom, de 21 anos, um estudante da Bíblia, mas ele já estava um pouquinho corrompido. Eu falei, meu irmão, você quanto tempo está no Evangelho? Estou há 10 anos, mas eu cheguei à conclusão que eu vim do macaco. Rapaz, você está 10 anos na igreja
3 anos na faculdade e cheguei à conclusão que você é descendente do macaco, então Deus errou na sua palavra. Não, a Bíblia não erra, então. Mas como é que o seu irmão está afirmando que é descendente do macaco? Não faz sentido. O sentido seria, o macaco teria que ser mais inteligente do que eu e você como ser humano. Aí ele tomou um susto. É verdade, então se eu fosse cópia do macaco, eu seria abaixo do macaco. Claro, nós estamos acima do macaco. A Bíblia diz que Deus deu autoridade para o homem dominar sobre a criação e não ao contrário. Isso para os irmãos observarem, né, como hoje nas faculdades aí fora existem essas ideias perniciosas, querendo até desviar jovens cristãos sinceros que querem acreditar, não é, na verdade, mas no momento que eles não estão abalizados ou firmados nesta verdade chamada Bíblia Sagrada, é perigoso. Não importa que você tenha 10 anos de igreja. 10 anos de igreja não significa nada se você não tiver, base aqui, nesse livro. Oséias 4:6 ensina isso, o seguinte: meu povo perece por falta de quê? Por falta de quê? Falta de conhecimento. Conhecimento. Estudar a Bíblia não é um luxo, é uma necessidade. Pelo menos há 50, 40, 30 anos, eu ouvi o povo de Deus nas igrejas super animado, super motivado, os cultos de estudo bíblico, não sei se você passou por esta época, falo de 50, 40, eu não sou tão velho não, sou gasto, nada mais, sou gasto. Velho eu não sou, ainda estou tentando fazer coisa que jovem normalmente não faz, mas há 50, 40, 30 anos atrás, as igrejas lotavam os cultos de ensino da palavra. Hoje está raro. Tem igreja que nem tem o culto da palavra. Tem culto disso, tem culto daquilo, tem culto de todos os gostos. Mas aonde domina ou predomina o ensino da palavra de Deus está ficando cada dia mais raro. E a igreja, eu falo isso com muito respeito, com muito carinho a qual igreja que seja, pastor que seja, falo isso com muito respeito. Uma igreja que não tem um estudo básico da palavra de Deus, ela corre riscos. Riscos de ser enganados por seitas heresias, riscos de ter uma vida espiritual raquítica, fraca, uma vida espiritual que não vai ter um pleno desenvolvimento. Não estou querendo dizer que eu e você temos que ser teólogos, não, mas temos que ter uma base firme neste glorioso livro que nos faz crescer na graça e no conhecimento. Amém, irmãos? Amém? Quem está com garra, com vontade de crescer mais do que nunca na graça e no conhecimento? Alguém aí está com vontade? Isso. E não engorda, não machuca ninguém. Entre você comer lasanha e pizza, aí você engorda. Se comer todo dia, todo momento. Mas crescer na graça e no conhecimento não engorda ninguém. Ao contrário, só faz crescer na estatura do varão perfeito em Jesus Cristo. Vamos continuar? Isto. Perfeito. O corpo segundo as Escrituras. Agora vamos entender a dimensão espiritual do corpo. O corpo tem uma dimensão espiritual a ser considerada? Tem. A Bíblia usa várias metáforas, várias figuras de linguagem, né, para designar espiritualmente o corpo. O corpo do pecado, casa terrestre, templo do Espírito Santo. Por que corpo do pecado? Porque este corpo foi manchado pelo pecado lá no Éden, através de Adão e Eva. Casa terrestre. Por que casa? Porque esse corpo aqui é um envelope. É como se fosse exatamente uma casa. Ele se desfaz com o tempo, não é? Nos tempos de Adão, de Eva, de Noé, as pessoas viviam mais de 400, 500, 600 anos de idade por causa dos fatores climáticos, da alimentação e da incidência menor do pecado. Hoje, se você vê alguém vivendo 120, 130 anos, vai para o livro do Guinness, livro dos recordes, porque hoje não é normal
alguém viver mais de 130 anos, ainda que existem registros históricos de pessoas que já conseguiram viver até 150 anos, mas não são muitas. Entre 8 bilhões de pessoas e meio que tem hoje o planeta Terra, se alguém conseguiu viver mais de 140 anos, o Guinness pelo menos fala de 5 pessoas que ao longo dos últimos 150, 160 anos chegaram a viver 145, 147 anos. Então é impossível, devido às condições atuais e modernas, a vida humana chegar a esta casa. A Bíblia também fala que nós somos templo do Espírito Santo. Vamos entender isso aqui, ó. O corpo do pecado, só para ampliar a nossa compreensão. Que Romanos 6,6 fala que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais o pecado. É o que Paulo fala em Romanos 6,6. O corpo do pecado se refere mais especificamente ao velho homem, ao homem que estava corrompido e perdido, porque agora somos novo homem em Cristo Jesus. Este corpo também é chamado na Bíblia de homem exterior, um corpo que se corrompe, adoece e envelhece. Casa terrestre. 2 de Coríntios 5:1 fala, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então, a casa terrestre se refere à temporalidade do corpo. O nosso corpo é passageiro. Hoje eu estou aqui, amanhã não estarei mais. Esse corpo é a casa temporária, é a morada passageira. Templo do Espírito Santo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se trata de um alerta do apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, para não darem lugar ao pecado. Deixa eu aqui falar algo interessante. No tempo que Paulo escreveu as 2 cartas à igreja que estava na cidade de Corinto, na Grécia, a cidade de Corinto, na Grécia, era uma das cidades mais ricas e importantes daquela ocasião. Tão rica e tão importante que era Corinto, que havia uma enorme quantidade de templos levantados para adoração de muitos e muitos deuses. Corinto, Atenas, Tessalônica também tinha muitos templos levantados para adoração a outros deuses. Mas Corinto tinha um grande problema. Corinto não era apenas uma cidade cheinha de templos dedicados a deuses estranhos, a deuses pagãos. Não. Além disso, Corinto tinha uma característica vergonhosa. Era chamada a capital da prostituição na Grécia. Era super normal dentro de Corinto existirem mais prostíbulos do que pessoas vivendo ali. Tanto que se levantaram vários templos em honra à chamada prostituição sacerdotal. O que é chamada prostituição sacerdotal? Mulheres que se preparavam como sacerdotisas e entregavam seus corpos como uma oferenda aos seus deuses. Então, a Corinto era uma cidade muito pecaminosa, muitíssimo, e muito mais pela questão do uso do corpo através da prostituição sacerdotal. Deixa eu dar apenas uma característica, um detalhezinho, para você entender isso à luz da Bíblia. Abra lá comigo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. É só um detalhezinho, porque o tempo não me permite entrar em maiores detalhes, mas se alguém quiser, depois eu posso, no seu privado do WhatsApp, ou até mesmo no grupo, eu posso fazer uma postagem com um pouquinho maior de detalhes, um pouquinho mais de detalhes. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Eu tenho certeza que você já passou por esse texto, já leu esse texto, mas talvez não saiba o que esse texto está se referindo. Primeira carta aos Coríntios 11,
versículo 6. Me acompanhe, por favor, e preste atenção na leitura que eu estarei fazendo aqui. Primeira carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 6. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Entro no 7. Aliás, entro no 6, desculpe, 11:5, vou repetir, 11:5 e 11:6. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse raspada. Esse é o 5. O 6. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Já ouviram falar de uma igreja muito conhecida no Brasil chamada Congregação Cristã no Brasil? Alguém já ouviu falar? É a chamada Igreja do Véu. Já ouviram falar da Igreja do Véu? As mulheres têm por ensino bíblico usarem véu. Elas não tiram o véu por nada. Por quê? Porque eles interpretam ao pé da letra esse texto aqui. Ao pé da letra, como fosse um ensino bíblico, um mandamento bíblico. Mas aqui nós não estamos lendo sobre um mandamento bíblico, e muito menos um ensino bíblico. Aqui nós estamos lendo sobre uma situação cultural e religiosa que dominava na igreja de Corinto, e que o Espírito Santo deu uma saída e transmitiu essa solução, essa saída a um conflito que estava acontecendo ao apóstolo Paulo. Qual era o conflito, irmãos? Estavam se convertendo muitas prostitutas sacerdotais dentro da igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava crescendo na base do quê? O número de prostitutas sacerdotais estava aumentando assustadoramente. E uma característica chamativa a estas prostitutas era que elas rapavam a sua cabeça. Não careca, entravam com o cabelinho rapadinho, como fosse cabelo de homem. E isso causava escândalo, um falatório feio dentro da igreja de Corinto. Mas como é que pode? Essas mulheres do mundo, lá da vida, vieram da prostituição e agora estão aqui na casa de Deus e com o cabelo assim, rapado, cortado igual a homem. O que é isso? Então começou um falatório, começou um conflito dentro da igreja de Corinto, e aí perguntaram a Paulo: o que tu vai fazer para resolver essa situação? Aí o Espírito Santo inspira, fala ao coração de Paulo: vai lá, fala com eles o seguinte, escreve para eles. Se é vergonhoso a mulher com cabeça raspada está orando e profetizando, coloque na sua cabeça o véu. Porque o véu, no caso dessas prostitutas sacerdotais, seria uma espécie de substituto ao cabelo. Aí, no momento que o cabelo crescesse, não havia mais necessidade de manter o véu. E elas tiravam. Simples. Só que se você não lê direito o texto e o contexto e estuda o pano de fundo cultural, você vai entender isso como um mandamento ou um ensino bíblico. E não é um mandamento, e muito menos um ensino bíblico. Alguém está me entendendo, gente? Alô? Alguém está me entendendo? Isso aqui é interessante, interessantíssimo. Só que, infelizmente, por uma falta de cuidado na leitura do texto, e um pouco pior, por uma falta de estudo no pano de fundo cultural, porque aqui é um pano de fundo de uma cultura que a Bíblia faz questão de apresentar para mim, para você, e para nos ajudar a entender o porquê Paulo faz estas abordagens, estas colocações, entende? Então, para você ver como o corpo tem um destaque, tem uma importância grande. E ali em Corinto havia esse grave problema: o corpo era mal usado, era usado para fins sujos, impuros. Por isso que Deus deixou bem claro: é necessário cuidado com o corpo. Vamos lá voltar. Perfeito. Pecados contra o corpo. A Bíblia fala demais sobre os pecados contra o corpo. Da mesma família de pecados. Interessante, né? Que a Bíblia trabalha com famílias de pecados, ou seja, pecados que caminham juntos, lado a lado ou derivados. Número 1, prostituição, adultério, fornicação. 2, homossexualidade. 3,
Transsexualidade. Vou repetir. Primeira família de pecados contra o corpo. Prostituição, adultério, fornicação. Segundo, homossexualidade. Terceiro, transexualidade. Alguns de vocês sabem a diferença entre prostituição, fornicação e adultério? Isso aqui é importante, gente. A gente tem que saber separar essas três modalidades do pecado contra o corpo. Estão dentro da mesma família, certo? Mas eles atuam, trabalham de forma diferente. Prostituição, fornicação e adultério. Alguém tem uma leve noção da diferença entre os três? Vamos lá, se alguém tem. Se você não tiver, não fique assustado e nem se sinta constrangido. William, por favor. Fornicação, eu acredito que se refere ao sexo entre pessoas não casadas. O adultério Certo. entre pessoas casadas, a prática de sexo fora do casamento. A prostituição, ela é usada de forma como em gênero e espécie, né? Em espécie daquelas que trocam favores sexuais por dinheiro, e gênero para determinar tanto fornicação como adultério, refere-se à prostituição como um todo, né? Como tudo isso sendo parte de prostituição. Então, envolve uma ampla série de práticas, todas ilícitas, segundo a Bíblia. Isto, né? Só para fazer um pequeno adendo, excelentes as abordagens do nosso irmão William. A fornicação é uma prática ilícita sexual, né? Ou seja, relações sexuais entre solteiros, basicamente. O adultério é entre casados, mas lembre-se que também é considerado, à luz da Bíblia, uma relação adulterina, não apenas entre duas pessoas casadas, mas entre uma pessoa casada e uma pessoa solteira. Aí também se constitui numa relação adulterina, se constitui em um ato de adultério, porque muitas das vezes alguns pensam que adultério é somente e unicamente a relação sexual ilícita entre pessoas casadas. Não, pode ser também entre casados e solteiros. Já fornicação não. Fornicação é exclusiva e unicamente entre pessoas solteiras. Ou seja, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, Deus condena as relações sexuais fora do casamento. Deus não admite, Deus condena. Isso é transgredir a pureza do corpo, porque esse corpo aqui foi criado para ser usufruído sexualmente só sob o ato do matrimônio, do casamento, e não fora do casamento. Homossexualidade, só para ganhar tempo, a homossexualidade, ela envolve gays e lesbianas, né, ou lésbicas, ou seja, relações sexuais entre homens e homens, gays, e entre mulheres e mulheres, lesbianismo. Já a transexualidade são pessoas que tanto têm inclinação para homem ou para mulher ao mesmo tempo. Exemplo, hoje nós estamos vendo muito isso na mídia, homens que têm relações com homens e relações com mulheres e vice-versa, né? Como também tem o chamado transgênero, pessoas que fazem operação sendo homens e se transformam mulher, mulher que se transforma em homem, ou então estamos vendo hoje uma bagunça generalizadíssima. Alguém certa feita me perguntou: pastor, estamos piores do que os tempos de Sodoma e Gomorra? Me engana que eu gosto, minha irmã, meu irmão. Sodoma e Gomorra teria vergonha em ver os dias que estamos vivendo. Sodoma e Gomorra não é nada comparado à perversidade que hoje estamos, infelizmente, presenciando. Que Deus nos ajude, nos guarde, porque está ficando a coisa feia, 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 e vai ficar pior ainda, porque é o que diz a palavra de Deus, né, na questão dos últimos dias. Vamos lá, então, voltando. Vamos dar daqui a pouquinho um intervalinho de 7 minutos para você descansar, né? Porque ninguém é de ferro para tomar um cafezinho, para tomar uma água, esticar suas pernas. Ok. A Bíblia tem graves admoestações contra, já falamos, né? Mas só resumindo. Prostituição, usar o corpo como mercadoria a ser vendida para fins sexuais. Adultério, relacionamento sexual extraconjugal, e fornicação, relação sexual entre solteiros. Homossexualidade,
O Antigo Testamento condena explicitamente a união homossexual, considerando-o abominação a Deus. Está lá em Levítico 20, verso 13. E Levítico 18, 20. O Novo Testamento confirma esta condenação, reprovando a homossexualidade. A Bíblia não aceita, de modo não menos incisivo. Se alguém disse que homossexualidade ela é uma opção, está errado, não é uma opção. Lamentavelmente, as pessoas procuram se enganar a si próprias. Não, eu nasci homem, mas a minha inclinação é para a mulher. Isso é um espírito maligno que domina a mente, domina a alma para ver o que é a perversão, a transgressão dos propósitos originais que Deus criou. Transsexualidade, segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a transexualidade é um transtorno de identidade, de gênero ou de disforia de gênero. Olha só que situação. Um homem se sente mulher e uma mulher se sente homem. Não aceitando o próprio corpo, deseja assim fazer mudança de sexo. Meu Deus, que Deus tenha misericórdia, não é, de tantas e tantas pessoas que estão vivendo esse drama espiritual e emocional. A tragédia maior é quando se tenta normalizar isso na cabeça de crianças e de adolescentes, trazendo confusão entre eles. É o que nós conhecemos hoje com a terrível, maldita, demoníaca, satânica ideologia de gênero. Trata-se, pois, de uma terrível afronta à sacralidade do corpo criado por Deus com uma identidade binária. Macho e fêmea os criou. Eu não sei se vocês estão sabendo ou se aí no seu estado ou na sua cidade você tem visto algo que eu, pelo menos, eu já tenho visto em 24 estados desse país, né? Eu já tenho rodado bastante os Estados Unidos, né? Faltam só 9 estados para eu conhecer. Não sou melhor do que ninguém, mas já em 24 anos nesse país já rodei 41 estados. Mas eu conheço bem a fundo 27. 27 estados eu conheço bem pertinho, mais do que o meu Brasil. Mas nos 27 estados que eu conheço tão bem como a palma da minha mão, eu tenho visitado muitas cidades e tenho visto estranhamente uma coisa muito estranha, muito ridícula, por que não dizer satânica, nos últimos 5 anos. Banheiros em locais públicos compartilhados pelos dois sexos. Alguém já viu isso em algum banheiro público aqui nos Estados Unidos? Ou eu sou o único que tive esse dissabor? Ninguém ainda tem esse dissabor? Ei, Deus, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. As lojas Target, quem já ouviu falar das lojas Target? Não estou fazendo aqui propaganda contra o Target, não, por favor. O Target já tem problema demais. Mas as lojas Target, né, que é aquela dos círculos em vermelho, exato, lamentavelmente tem entrado numa terrível polêmica e problema. Em algumas lojas, não são em todos os estados, mas você vai ver isso em Massachusetts, você vai ver isso em Nova York, você vai ver isso em New Jersey. Aqui na Flórida ainda não vi, mas já vi muito também na Oklahoma, em Illinois e na Califórnia. Você entra, vai procurar o banheiro masculino e feminino e às vezes você não encontra, porque você encontra através daquele desenho do homem e da mulher, mas você encontra um banheiro que tem os dois desenhos juntos. O que é isso? Saia e calça comprida? Não estou entendendo. Eu entrei em Los Angeles que me assustei. Entrei numa pressa, estava vazio, né? Daqui a pouco eu ouço 2 mulheres conversando. Falei, eu estou no lugar certo? Meu Deus, será que a pressa foi tanta para ir ao banheiro que eu errei a porta? Eu fui abrindo a porta devagar. Gente, foi um constrangimento. Fui abrindo a porta devagar, olhei para frente, Jesus da glória. São 2 mulheres. O que estão fazendo aqui? Senhor, daqui a pouco entram 3 homens. Aí eu fiquei mais desesperado. Falei, pai, o povo está tudo doido, entrando. Banheiro de homem e mulher, daqui a pouco eu saí totalmente sem graça. Eu esperei um bom tempo, né, para que eles se retirassem e sair. Não me viram. No que eu saio, eu vou conferir na porta, né? Se eu estava no banheiro certo. Irmão, se eu estava no banheiro bissexual. Eu falei, que é isso, pai? E para você ver, e na pressa eu não percebi.
Eu não percebi, então eu te dou uma dica. Se você tiver necessidade de entrar no banheiro público, confere, né? Se tem o desenho do homenzinho, o desenho da senhorita, ou se tem os dois juntos, sai fora. Peça misericórdia. Se você está no perigo, não entre nesse banheiro compartilhado. Está muito comum nas lojas Target e em algumas outras lojas. A tendência, irmãos, para o futuro, a maioria dos lugares e lojas públicas terem essas modalidades de banheiros compartilhados. Mas isso indica que nós estamos vivendo, né, o tempo do fim. Que Deus tenha compaixão e misericórdia do seu povo que olha para viver nessa terra, está ficando estreito. Vamos tirar 5 minutinhos, não, 7 minutinhos hoje. 7 minutinhos, só 7 minutinhos para descansar um pouquinho, tá? Você não desligue a sua conexão, pode apagar o seu vídeo, o seu áudio, deixa aí e vai lá, toma um cafezinho para animar o teu ônibus, toma uma água, estica a sua perna em 7 minutinhos, né? Perto das 9h41, já estamos voltando para a gente pontualmente terminarmos às 10 horas. Obrigado, voltamos em 7 minutos.
Meus irmãos, nosso tempo já foi embora. Nosso tempo já foi embora, foi embora, foi embora. Isto. Vamos então estar regressando? Que eu não quero passar do horário das 10 horas. Quero ser pontual na finalização. Os que puderem, claro, abrir nos seus vídeos. Eu sei que alguns irmãos estão com algumas dificuldades e limitações de abrir os seus vídeos. Inclusive, já fui avisado com respeito a isso. Mas quem puder abrir os seus vídeos, não havendo nenhuma dificuldade, agradeceríamos. E isso, porque a aula online não fica muito com sentido, fica sem sentido com o vídeo apagado. Salvo quando o aluno tem uma dificuldade, um problema, né, uma situação de saúde ou de família, que a gente é avisado previamente, a gente compreende perfeitamente. Vamos lá então, meus irmãos. Deixa que eu avançar algo que eu não falei no começo, né? Já esperando esse momento quase que finalizando a aula. Eu iria hoje corrigir os exercícios, né, da página 1 e 2, lá no finalzinho da apostila. Lembra-se que eu falei? Eu vou dar o chamado toque de graça. O que é o toque de graça? Vou dar mais uma semaninha, só mais uma semaninha para não atrasar, e a gente vai corrigir na próxima aula. Só que além de corrigir, anotem aí, por favor, a página de número 1, nós vamos corrigir com a página 2. Então, na próxima aula, todos os exercícios que estão na página 1 e na página 2, nós vamos corrigir, porque, sobretudo na questão dos novos alunos, né? Eu posso imaginar que alguns de vocês, no transcurso da semana, tiveram algumas situaçõezinhas, problemas de saúde, problemas pessoais, enfim. Mas a gente geralmente faz isso, né? A gente dá o toquezinho de graça para o aluno se organizar quando ele tem aquela dificuldade no início da matéria, certo? Sobretudo para os alunos novos. Depois vão se acostumando aos poucos, né? A gente não gosta de dar tratamento de choque. Então, não se esqueça, na próxima aula nós vamos corrigir, tá? A página 1 e a página 2, onde você lê ali, ó, exercícios de mordomia cristã, o questionário, que são 5 perguntinhas, e o assinale com X a única alternativa correta, que são 10 perguntas. Aí sim, na próxima aula, já vamos corrigir, né? Incluindo a pergunta 10, que já entra na página 3. Aí na outra aula, ou seja, na outra aula, ou seja, uma semana à frente, nós vamos corrigir as páginas 3 e 4, porque o bloco de exercícios ele é pequeno, certo? Embora todo o conteúdo você pode encontrar dentro da própria apostila. Esse é o objetivo. Mas, pastor, a gente ainda não estudou essa parte. Independente que a gente não tenha ou não estudado, quando orientamos os alunos a fazerem os exercícios, a ideia é levar o aluno a pesquisar a apostila, inclusive aquelas partes pelas quais ainda não passamos, né? Porque em sala de aula fica às vezes, ou na maioria das vezes, impossível estudar toda a apostila. Então, o que a gente faz? A gente seleciona as partes mais importantes da apostila, as mais chamativas, as mais relevantes, para trabalhar em sala de aula. E aí deixamos ao aluno o quê? Ao compromisso de ler. Pastor, eu não gosto muito de ler. Então, você vai ter um probleminha. Se não gosta de ler, eu acredito que vai ser uma oportunidade de ouro para você começar a se acostumar. E eu nunca fui bom de leitura, então você está no lugar certo, porque aqui nós queremos lhe ajudar, lhe motivar, né? Porque é estranho, né? Quando você ouve um crente dizer, eu não gosto de ler, não sou dado a ler, então como é que fica a leitura dele da Bíblia? Se um cristão não gosta de ler, ele vai ter um grande problema com a leitura da Bíblia. E a leitura da Bíblia ela é necessária para a nossa alimentação espiritual. Quem sabia disso, irmãos? Que nós precisamos da leitura da Bíblia para nos alimentar espiritualmente. Ah, pastor, é o suficiente orar e jejuar. Mas preste atenção, bem rapidinho. Se eu oro e jejuo, sabe por quê? Não é porque me deu na cabeça. Deu na cabeça, eu vou orar e jejuar. Sabe por quê? Eu aprendo a orar e a jejuar por causa disso aqui, ó. Eu aprendo a ler neste livro a necessidade de orar
e a necessidade de jejuar. É esse livro que nos enche de fé. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir vem por onde? Pela palavra de Deus. Então, o crente que lê pouco e estuda muito pouco ainda a Bíblia, como é que ele vai ter a sua fé? Fé suficiente para orar, fé suficiente para jejuar, fé suficiente para se separar para Deus. Alguém está me entendendo aqui, gente? Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Então, ó, se você não é muito dado à leitura, eu sugiro, por amor à sua vida espiritual, né? Como beber água. Eu tomo muita água, sobretudo porque eu sou diabético e tomo muitos medicamentos. Então, eu me resseco muito facilmente. Eu tenho uma necessidade desesperadora de água. E a palavra de Deus, ela é mais do que água para o nosso corpo. Ela é comida, ela é alimento, ela que nos dá sustentação física, não, sustentação espiritual. Vamos então já entrar para a finalização da nossa aula. Anotaram então? Próxima aula, página 1 e página 2, onde fechamos com a questãozinha 10, né? Assinale a alternativa correta. Você vai encontrar as respostas folheando as páginas da apostila. Vamos dar continuação, já para fechar pelo menos a parte de hoje. Isto. Atenção redobrada. Já falamos rapidinho lá atrás, né? O que é ideologia de gênero? O termo ideologia de gênero foi criado por sociólogos na Conferência da ONU. Olha só que coisa curiosa, né? Em Pequim, em 1995. Essa ideologia defende a ideia de que, ao nascermos, não possuímos gênero e que o sexo biológico não nos define como homem e mulher. Que absurdo! Totalmente contrário ao que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que Deus criou macho e fêmea os criou. Seus defensores argumentam que a criança deve aprender isso na escola, que ela não tem gênero e que pode escolher o que ela vai ser, menino, menina ou outro gênero. Em outras palavras, irmãos, a ideologia de gênero, ela lança uma maldição na cabeça e no coraçãozinho das crianças. Vou falar aqui a grosso modo, as crianças, elas têm a sensação, uma leve sensação que são minhocas. Como assim minhocas? Alguém sabia que minhoca tem os dois sexos? Alguém sabia disso ou não? Minhoca, aquele bichinho meio esquisito, né? Meio meloso que anda por aí. A minhoca é um animalzinho que tem a sua função. Deus criou todos os animais com uma função, por mais nojento que você diga, que esse bichinho é nojento, asqueroso. Mas a minhoca é o único ser que Deus criou na Terra que tem os dois sexos. Não só a minhoca, mas o cavalo marinho. Se você não sabe, né, pode estudar isso, interessante, né? Eu assisto muito aquele canal americano, Animal Planet. Gosto demais. Pensa num homem que, quando estou de folga, gosto do Animal Planet. Meu Deus, aí meu filho, pai, eu tinha que ser veterinário. Eu tive a oportunidade de ser veterinário, mas Deus não quis que eu fosse veterinário. Quis que eu fosse geógrafo, historiador, arqueólogo, amante das escrituras sagradas, mas olha, eu tenho uma quedinha para gostar de animais. E o Animal Planet apresentou 2 reportagens ensinando que existem 2 tipos de animais no planeta Terra que têm os 2 sexos ao mesmo tempo. Um deles é a minhoca. A minhoca tem no seu corpo o gene masculino e feminino. Ele tanto é macho como fêmea. E o cavalo marinho, ele também tem dentro do seu corpo tantos os órgãos reprodutivos masculinos e os órgãos reprodutivos femininos, macho e fêmea. Então são os 2 únicos. Se você não está anotando, anota aí. Cavalo marinho e minhoca. E essa ideologia do gênero quer fazer as crianças sentirem-se como minhocas, não é? Pior do que isso, anula a capacidade delas auto-identificarem-se como macho e fêmea. Estão percebendo como é uma astúcia satânica para tirar a personalidade das crianças? As crianças ficam confusas. Eu sou o quê? Eu sou macho ou fêmea? Eu sou menino ou menina? Quem eu sou? E a ideologia de gênero ensina que a criança não é nem macho e nem
fêmea. É uma coisa realmente satânica para desvirtuar e corromper a gloriosa criação que Deus assim estabeleceu. Vamos lá. Dessa necessidade, temos que entender a santificação do corpo. É o ponto fundamental na mordomia do corpo. A Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Acerca da santificação existe, olha só, número 1, os meios da santificação que vêm da parte de Deus. 2, a responsabilidade humana na santificação, ou seja, Deus dá os meios para eu me santificar, mas a responsabilidade é nossa. Nossa parte nós temos que fazer. Deixa eu perguntar aqui rapidinho. Quais são os meios que você acredita, acha, imagina que Deus dá para mim e para você estarmos santificados? Vamos começar aqui. O que é santificação? É a ação do Espírito Santo em nos levar a ser mais parecidos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Anotou? Ih, você perdeu uma grande oportunidade. Santificação é a ação de Deus através do Espírito Santo em nossas vidas a nos levar a ficarmos mais parecidos com a pessoa de Jesus Cristo e, consequentemente, mais próximos de Deus. A Bíblia nos ensina que há vários meios, há várias fontes que nos ajudam a estarmos santificados. Qual seria o principal deles? Tem vários. Vamos lá, se vocês conseguem imaginar. Falei deles, um deles agora há pouco. É considerado provavelmente, ou por que não, com certeza, não provável, com certeza, o mais importante. Sem esse meio, para a gente se santificar, fica complicado. Tem vários meios, mas esse que eu falei agora há pouco, menos de 5 minutos. Ele é o mais importante. A palavra. A palavra. Jesus disse clarissimamente, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Anotou? Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, esse é o meio mais importante que providencia formas de estarmos mais parecidos com o Senhor Jesus. E as outras eu já falei: oração, uma vida de oração, uma vida de jejum. Congregar-se numa igreja é outro meio. Você vai dizer: mas pastor, tem muito desigrejado. Sabe por que tem desigrejado? Porque eles não aprenderam na Bíblia a necessidade de estar congregados. Mas tem igreja que não dá para se congregar, ou tem pessoas que estão machucadas, não querem saber de igreja. Então essas coisas têm que ser resolvidas. Mas os cristãos não podem viver uma vida de desigrejados. É complicado, eu sei, não estou dizendo que essas pessoas tenham razão, mas são pessoas machucadas, feridas, decepcionadas com pastores, com igrejas, com cristãos. Mas a Bíblia deixa bem claro na carta aos Hebreus, capítulo 10, que não podemos deixar de nos congregar. Temos essa necessidade porque é um meio que Deus usa para nos ajudar com a santificação. Tem vários outros meios, vários, mas os 3 mais importantes é palavra de Deus, oração, jejum, e podemos incluir o 4 como congregar-se em uma igreja. 4 minutos para nós terminarmos. Vamos lá. Meios de santificação que vêm da parte de Deus. Como é que Deus age em nós com a sua santificação? Aí é Deus que age diretamente na santificação integral do crente. E olha que Deus nos santifica de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque o primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, a primeira carta diz: e o Deus de paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Então somos santificados, tá ali, ó, através de Cristo, através do Espírito Santo e através da
palavra de Deus. Eu coloquei a palavra de Deus como a última, né? Porque aqui é uma obra de Deus sobre as nossas vidas. Então segue-se essa ordem bem interessante, né? Cristo, o Espírito e a palavra. Agora, os meios da santificação que cabe a mim e a você como responsáveis. Deus não entrega ao homem um pacote de salvação pronto e acabado. Não, essa salvação ela é progressiva, ela tem que ser desenvolvida. Por isso que o crente pode participar do processo de santificação mediante os seguintes processos, e já vamos terminar nossa aula. Primeiro, fé em Cristo. Segundo, dedicação a Deus. Terceiro, andando em espírito. Quarto, renunciando ao pecado. Vou repetir. Quais são os meios que cabe a mim, cabe a você, cabe a nós lançarmos mão, porque é a parte da minha, da sua, da nossa responsabilidade na santificação. Primeiro, depositarmos nossa fé em Cristo. Romanos 1,17. Segundo, dedicarmos-nos a Deus, de acordo com Romanos 12, 1, 2. Apresentar um sacrifício vivo e agradável e oferecer a Deus um culto racional. Terceiro, andando em espírito, Gálatas 5, 16, 17. E quarto, renunciando ao pecado. Concluímos que a dimensão espiritual do corpo envolve a gravidade do pecado contra o corpo. Daí a necessidade de sua santificação. Com esta última parte que aqui abordamos, terminamos a aula de hoje. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre o culto racional e a mordomia do corpo. Também vamos trabalhar com a mordomia da alma, do espírito e a mordomia da família. Falar de alma e espírito é muito amplo, mas a gente vai descascar um pouquinho, né? Ainda que resumidamente, para a gente ter mais tempo para falar sobre a mordomia da família. Como é importante. Você lê tudo isso também na apostila, aí na página 4, 5 e 6, como também na página 7. Então, eu sugiro você dar uma lidinha aí durante a semana nas páginas 4, 5, 6 e 7. Entra também na 8, porque a gente vai começar a dar umas pinceladinhas na mordomia da família, tá? Mas a gente vai gastar mais tempo na próxima aula falando sobre o culto racional, a mordomia do corpo, a mordomia da alma e do espírito, e a gente vai fechar, iniciando na próxima aula, um pouquinho sobre a mordomia da família, porque a família é tão importante em ser cuidada. E eu já dou uma razão para você. Se a minha família, se a sua família não é cuidada, a igreja começa a perecer, porque a igreja é resultado das nossas famílias. Amém? Perguntas, dúvidas? Manifeste-se agora. Sim, senhor. Ou cale-se até a próxima aula. Ninguém se manifesta, está todo mundo quietinho. Olha o sorriso do irmão Elton. O irmão Elton deve estar feliz, porque quando alguém está feliz, né? Eu me lembrei agora de um pastor, né? Quando você vai a um restaurante e come bem, você sai sorrindo, não é verdade? Então eu quero acreditar que hoje Jesus serviu um bom prato, não eu. Eu sou um garçom meio complicado, eu não sou um bom servidor, não, mas eu tenho certeza que nesta noite, quem serviu um bom prato, uma boa comida, foi o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, né, que nos apresentou aí uma bandeja farta, abençoada, de uma comida que todos nós precisamos a diário. Não é verdade, irmão Elton? Aí ele está sorrindo, né? Eu tenho certeza que quando o irmão Elton vai num restaurante, se ele come bem, uma comida gostosa, ele sai sorrindo. Se ele não gosta da comida, ó, a cara dele está amarrada. Mas quem gosta da comida sai sorrindo. Então, que Deus nos ajude a estarmos comendo desta abençoadora comida chamada Palavra de Deus, né? Não olhe para mim, porque sou muito pequenininho, eu sirvo mal. Mas Jesus está conosco, né? E nos ajuda a servir
à altura e o seu nome é glorificado. Se não temos perguntas, não temos dúvidas, quero agradecer de coração a participação dos que puderam estar hoje conosco, pastor Elias, nosso irmão Victor, irmã Cineide, irmã Cleidiane, nosso irmão Marcos Tavares, nossa irmã Angélica, Ednilson, William, Welton, Damian, todos que puderam estar conosco, muito obrigado, Deus os abençoe. Esperamos que então na próxima aula já tenhamos, né, uma equipe um pouquinho maior, né? Hoje nós tivemos algumas ausências por razões de trabalho, de saúde, de circunstâncias, mas na próxima aula estamos acreditando que teremos praticamente quase o corpo completo ou o quadro de alunos completos. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, vamos pedir, né, o nosso irmão Marcos Tavares, ele vai, já está com seu áudio aberto, já está lá em posição, né? Pensa no homem que é um soldado, tá ali, irmão Marcos, não estou vendo ele assim, não. Esse homem está na posição de soldado, está lá em cima da muralha, da sentinela, não dorme, não tosqueneja o guarda de Israel. Assim é o irmão Marcos Tavares. Nosso irmão Marcos Tavares, né, temos um carinho muito grande por ele, como aos demais irmãos, né, que estamos aí já há mais de um ano estudando a palavra de Deus, né? Então, nosso irmão Marcos estará nos guiando uma palavra de oração em agradecimento à aula de hoje. Muito obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe. Não se esqueçam, tirem um tempinho durante a semana para ler a apostila. Gastem um mínimo de 30 minutos por semana. Revisem a aula se quiserem voltar a rever o texto, ou não digo o texto, o vídeo, tá? Mas não se esqueçam de fazer os exercícios, tá? Que nós vamos estar, se Deus quiser, corrigindo na próxima aula, que será a quinta-feira, 7 de março. Irmão Marcos, nos despedindo e agradecendo a Deus com uma palavra de oração. Senhor Deus Pai amado, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aprendendo mais da sua palavra, Pai, pois queremos Aleluia. crescer em conhecer mais a Ti, queremos estar próximo de Ti, Pai, porque Graças a Tua te palavra que damos. nos interessa, a Tua presença que nos fortalece, Senhor, damos graças a Ti, Senhor. Somos gratos também pelo nosso professor, que tem muito conhecimento e pode nos ensinar muito, Senhor. Tenhamos Graças uma te damos, semana Senhor. abençoada, Pai. Ser com cada um de nós durante essa semana, Pai. Em nome de Jesus, damos graças a Ti, Senhor. Amém. Amém, amém. Não vai embora correndo, não. Nosso lema, hein? Você tem que aprender esse lema. Esse lema, você tem que dormir com ele na cabeça. Vamos lá. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. E eu diminua. É necessário que ele cresça É É necessário necessário que ele que ele cresça. cresça. e que eu aqui, ó, diminua. diminua. Eu diminua. É necessário que ele cresça É cresça. necessário que ele diminua. e cresça. que E eu, ó, E eu diminua. 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 Mas a Deus damos o quê? A honra, a A glória honra, e glória o e poder. poder. Deus os abençoe. Ótima noite de quinta, uma semana maravilhosa, um fim de semana abençoado. Vejo vocês próxima quinta, se Deus quiser, 7 de março. Não percam, 7 de março estamos aí juntinhos de novo. A paz do Senhor, Deus abençoe a vocês. E aos Amém, alunos glória que a não vieram, Deus. Deus estará também abençoando. Muito obrigado, a paz do Senhor Amém, em a nome de todos. Jesus. Se Deus Amém. quiser. Amém.